Bom dia, sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez aqui o professor Eduardo Moura, aqui no colégio, gravando as nossas aulas. Beleza? Então, como vocês sabem, né? O livro já foi concluído. E hoje, sétimo ano, eu estou aqui justamente para fazer uma pequena revisão com vocês. Beleza? E lembrando, quinta-feira à tarde dessa semana, na nossa sala de aula virtual, eu vou escolher algum tema importante desses conteúdos que foram trabalhados, justamente para quê? Para que eu possa me aprofundar juntamente com vocês, nesses temas que foram abordados, que foram trabalhados no que se refere ao livro 2. Então, hoje, certo? Hoje e na quinta-feira eu estarei fazendo revisões, beleza? E revisões de aspectos importantes, certo? Dos temas que foram trabalhados com vocês, beleza? Aqui hoje eu irei fazer uma pequena revisão com vocês no que se refere aos chamados povos indígenas brasileiros, beleza? Então, vejamos bem, sabemos que no ano de 1492, é nesse ano que Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, beleza? Ele vai chegar na América, ele chega na parte insular da América Central, certo? A parte insular da América Central, sabemos que tem sua parte continental e tem sua parte insular, que são formados por ilhas. Então, quando Cristóvão Colombo chegou, certo, nessa parte do continente americano, sabemos que Colombo pensava que tinha chegado nas Índias Orientais. Era onde Colombo queria chegar, certo? Colombo estava a serviço, certo, do Estado espanhol, estava a serviço, certo, da coroa espanhola. Por quê? Porque nesse contexto histórico, o comércio que dava lucros, certo, nessa época era o comércio de especiarias. Tanto Portugal quanto a Espanha, eles queriam chegar no berço das especiarias, certo? Na fonte das especiarias, que era as chamadas Índias Orientais. Mas acontece o seguinte, qual era a tese de Colombo? Colombo tinha uma seguinte tese, beleza? Colombo dizia que se navegasse na direção oeste, ele chegaria nas Índias Orientais. Ele chegaria. E hoje tem como chegar, porque foi construído o chamado Canal do Panamá. Mas nessa época não, certo? Colombo não chegou justamente pelo fato de que no meio do seu caminho havia o maior continente no sentido norte-sul. A América é o maior continente no sentido norte-sul. Então, isso impossibilitou Colombo de chegar nas Índias Orientais. E chegando aqui, certo, Colombo, achando que tinha chegado nas Índias Orientais, Colombo achava que tinha, certo, chegado nas Índias e que os habitantes da América que ele encontrou, beleza? Lembrando que nesse contexto histórico, todo o continente americano já era habitado. Sétimo ano, todo o continente americano, no sentido norte ao sul, beleza? Todo este vasto continente já era habitado por diversos povos. Já havia aqui várias civilizações, como a civilização asteca, como a civilização inca, como a civilização maia, civilizações extremamente avançadas.
beleza? E então, que quando Colombo chega na América Central, achando que tinha chegado nas Índias Orientais, Colombo chamou certos habitantes dessa parte da América onde ele chegou de índio, beleza? Então, e é interessante uma coisa, quando se fala certo desses povos indígenas brasileiros, a gente acha que todos eles apresentavam uma mesma cultura. A gente não pode mais pensar dessa forma, sétimo ano. Beleza? A gente sabe. Aqui eu vou dar um foco, aqui eu vou dar um destaque, aqui eu vou dar uma ênfase no que se refere, certo, aos povos indígenas brasileiros. Beleza? Sabemos que o Brasil é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, os índios que habitavam a parte norte do Brasil tinha uma cultura, aliás, tem uma cultura totalmente diferente dos guaranis que habitam a região sudeste e a região sul do Brasil. Beleza? Então, a gente não pode pensar, certo, que todos esses povos falavam o mesmo idioma. Certo? A gente não pode pensar que havia aquilo que chamamos de uma unidade cultural. Beleza? Então, o que existia aqui no Brasil, certo? Na época da invasão portuguesa, eram vários povos, era uma diversidade de povos e povos com culturas diferentes. Beleza? Aqui no Brasil já havia povos que, por exemplo, que viviam de um modo seminômade, certo? Que era seminômade, já praticava agricultura, mas uma agricultura extremamente rudimentar, certo? Uma agricultura, eles desmatavam uma parte de um determinado território, ali praticava agricultura e com o tempo, E com o tempo, quando a terra, quando o solo já estava bastante desgastado, quando esse solo já não tinha mais tanta fertilidade, o que era que acontecia? Eles abandonavam esse território e iam para um outro território. Enquanto que já haviam tribos indígenas que já viviam aqui no Brasil de um modo sedentário. Por que eu citei isso? Justamente pelo fato da gente, nós não podemos pensar que havia uma unidade cultural. Enquanto que o índio lá do norte, a alimentação, a base alimentar do índio do norte, totalmente diferente da base alimentar dos índios, certo, que habitavam a parte sul. Desde o que se refere à culinária, devido às especificidades da região norte, ao que se refere também a questão das roupas e etc, etc, etc. Certo? Então, é um aspecto importante, é um aspecto muito importante, isso que eu estou trabalhando na aula de hoje com vocês. Nós não podemos pensar que havia uma unidade cultural, mas existia aqui uma diversidade de povos, beleza? Que apresentavam, certo, uma diversidade cultural. E isso aqui só no caso do Brasil. Eu ainda nem entrei e nem vou entrar, certo, em determinadas especificidades no que se refere à cultura dos outros povos que habitavam a América nesse contexto histórico. Final do século XV, início do século XVI e assim por diante. Beleza? Então, lembrando a vocês, próxima quinta eu irei me aprofundar ainda mais nesse conteúdo com vocês. Tchau, tchau, um abração, tudo de bom para vocês. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Tchau, tchau, sétimo ano.